A engrenagem é um dispositivo mecânico em formato de rodas dentadas. As engrenagens, sempre atuam em pares, podendo ser em eixos paralelos ou não. E não seria diferente com as engrenagens cônicas de dentes retos. Tendo um trabalho a partir de força de atrito de seus dentes, transmitindo uma potência para um determinado sistema. Para esta apresentação, iremos tratar da fabricação, funções e exemplos de sua utilização. Segundo Melkonian, 2008, utilizando para propagar movimento, rotação ou deslocamento de movimento. Além disso, pode ser utilizado para transferência de potência. Segundo Nice, 2012, a história concede a criação da roda dentada a Arquimedes, físico e engenheiro. Nice ainda afirma que, durante o século XV, Leonardo da Vinci produziu os primeiros projetos referentes a engrenagens cônicas. Entretanto, foi apenas na Revolução Industrial, após a invenção da primeira máquina-ferramenta. Uma das principais singularidades da engrenagem cônica de dentes retos é o fato dela possuir o formato cônico, que o nome já menciona, ao contrário de outras engrenagens. Essa engrenagem cônica de dentes retos precisa se ligar a outra engrenagem do mesmo tipo para poder realizar a movimentação de uma estrutura a partir de um movimento rotatório. Quando disposta sobre outra engrenagem para movimentação, a engrenagem cônica de dentes retos forma um ângulo de 90 graus. O método de transmissão de movimento é chamado eixo corrente, pois consiste na utilização de duas engrenagens em diferentes eixos. Em razão de seu formato pouco usual, a engrenagem cônica de dentes retos é um item fabricado com grande cuidado a partir de cálculos exatos para que se obtenha uma estrutura perfeita, pois qualquer erro pode fazer com que a engrenagem cônica de dente reto se torne inutilizável. Ela funciona através do atrito dos seus dentes com uma segunda engrenagem. O seu objetivo é transmitir potência para uma determinada máquina através da ligação entre eixos, promovendo velocidade de rotação e torque a este processo. Portanto, elas operam em pares, ou seja, os dentes de um par se encaixam nos dentes de outro. A partir disso, como vimos, elas ficam aptas a transmitir rotação e torque para um motorredutor, por exemplo. As máquinas de corte com CNC são amplamente utilizadas para cortar metais em formatos variados, sejam eles quadrados, em formato de elipse, estrelas, rodas, entre outros. As siglas CNC referem-se ao controle numérico computadorizado. Essa técnica se faz pelo guiamento da cabeça de corte. Com a máquina CNC, o computador move a cabeça de corte para posições específicas para realizar o corte do material, ao contrário do corte manual. O CNC necessariamente requer o uso de uma interface de computador que emite comandos de corte, que são os CNC. A vantagem dessa técnica é que realiza cortes rápidos e padronizados. Para engrenagens mais precisas, necessitamos de usinagem, ou seja, uma remoção de material. Para todos os processos de fabricação onde ocorre a remoção de material sobre a forma de cavaco, a retirada de material acontece pela interface entre a ferramenta e a usinagem da peça. Na ciência dos materiais, dureza é a propriedade característica de um material sólido. Basicamente, a dureza pode ser avaliada a partir da capacidade de um material riscar o outro. Dito isto, podemos falar um pouco sobre o ferro fundido, que é uma liga metálica entre ferro, carbono e silício. Entre os ferros fundidos, o cinzento é o mais comum, devido às suas características como baixo custo,
Em geral, ele é fabricado a partir de sucata. Mas por que ele é importante para as engrenagens? Porque ele tem uma alta resistência ao desgaste e uma elevada usinabilidade. Além do ferro fundido, nós temos também o 1045, que é de muito fácil acesso no mercado. Ele tem uma alta tenacidade e uma elevada dureza. Existem várias máquinas ferramentas que são utilizadas as engrenagens cônicas de dentes retos no mercado. A mais comum é a esmilhadeira, a nossa famosa lixadeira. Segundo Leonard Pastre, que é o treinador da Bosch, a esmilhadora é usada para lixar, mas também para realizar acabamentos em peças de aço. Além disso, temos a retífica. As retíficas, sua principal função também são os acabamentos, porém elas também fazem polimentos em peças cilíndricas ou planas. Essa apresentação teve como objetivo principal apresentar o desenvolvimento de um artigo bibliográfico referente às engrenagens cônicas de dentes retos. Num primeiro momento, percebe-se a importância de todas as engrenagens para a evolução humana, pois a partir dessas engrenagens criou-se outras máquinas ferramentas mais eficazes. Notou-se que para sua fabricação se faz necessário uma série de cálculos complexos, nos quais não era o objetivo desse artigo. Além disso, percebeu-se que o material mais comum utilizado é o SAI 1045 e o ferro fundido. Conforme a orientação do professor Felipe, usamos livros e artigos como referências, como por exemplo o artigo da Universidade Federal de Minas Gerais, o livro Norton, Alberto Muniz, entre outros. Além disso, também fizemos pesquisas na internet.